Eu sou Fernanda Santana e começa agora o Pod Costa, o podcast da Rádio Costa do Sol com patrocínio da Prolagos. Hoje o Pod Costa recebe uma mulher multifacetada e inspiradora. Jornalista, escritora, atriz, palestrante, roteirista, diretora, produtora audiovisual e microempreendedora. Andréia Moraes é daquelas pessoas que transformam ideias em arte e inspiração. Ela foi uma das 5 histórias escolhidas pelo Sebrae Nacional para representar o empreendedorismo criativo no Brasil e vem somando prêmios, livros, filmes, projetos e fortalecendo cada vez mais a cultura na nossa região. Seja muito bem-vinda ao Pod Costa. Prazer é meu de estar aqui. Muito obrigada pelo convite, Fernanda. Fiquei agora toda feliz aí com esse texto e tantas coisas. A gente faz tantas coisas, mas quando alguém fala do que a gente faz, a gente fica, né, caramba, isso tudo mesmo? E pior que é isso tudo mesmo. Eu faço com muito prazer, eu amo tudo. Assim, quando eu era mais nova, as pessoas falavam, André, você tem que ter um nicho, você tem que ter um segmento. E eu ficava, gente, eu não consigo, eu gosto de tudo. E hoje em dia está na moda você ser tudo mesmo, né? Porque você gosta. É cansativo, mas é muito prazeroso. André, eu queria que você falasse um pouco dessa experiência com o Sebrae, né? Porque você realiza tanta coisa dentro da parte de criatividade, de cultura e é uma empreendedora, né? Acredito que por isso que o Sebrae te escolheu, porque você é uma empreendedora dentro dessa área artística, de criatividade. Queria que você contasse essa experiência, como é que esse projeto surgiu para você. Pois é, eu vi, né, no Sebrae Nacional, estava lá no Instagram deles, essa possibilidade de você enviar a sua história, contando um pouco de como você se transformou em MEI, contar a sua história de MEI para compartilhar com as outras pessoas, né, para ser inspiradora. E a minha história de MEI começou em 2015, por conta do Miguel, né? Eu fui mãe em 2012, e aí a minha carreira de jornalista, que estava em alta na época, eu parei tudo para me dedicar totalmente a ele. E por conta disso eu falei, gente, eu vou ter que fazer alguma coisa, não posso ficar sem ganhar dinheiro. Então entrei, né, abri minha, como se diz, né, o meu credenciamento como MEI, né, e para ter um DAS, para ter alguma coisa, para ter alguma garantia para ele. E eu falei, gente, vou contar essa história. E eu contei toda a história disso, da transformação, dos cursos que eu fiz, das mentorias, das palestras, isso tudo foi me transformando, A primeira coisa que eu fiz como MEI foram os livros, né? Foi a minha primeira receita recebida foi quando, em 2016, eu lancei os meus livros. Um deles, né? O meu primeiro. E aí foi indo, e agora o que me sustenta são exatamente os editais, os projetos editoriais, né? Que o governo lança. E eu tenho passado, graças a Deus, em alguns deles e estou podendo compartilhar aí toda a minha criatividade com esses projetos de edital que acontecem aqui na nossa região. Andréia, quando você olha para a sua trajetória, atriz, jornalista, escritora, produtora, o que mais te orgulha? Ai, gente. Difícil escolher, eu sei que é difícil. Muito. Mas pode botar aí umas 2 em algum momento dessa trajetória que marcou para você. Olha, o jornalismo era um sonho desde pequena. Eu sempre quis me formar, sempre ter uma faculdade. E eu lembro que quando eu tinha 16 anos que me formei, né, no ensino médio, eu falei para o professor que eu queria ser jornalista, psicóloga, formada em educação física, né, professora de educação física, ou direito. Ele virou para mim falando, mas nada conversa com nada. Eu falei, como não, gente? Tudo se conversa. Porque o jornalismo, ele precisa avaliar as pessoas, ouvir histórias. A educação física, você pode ser direcionada para o esporte, um jornalismo esportivo. O direito, você de uma certa forma também ouve a história das pessoas e você está ali para ajudar as pessoas. Então eu falei, gente, tudo se liga, né? Só que eu só fui conseguir ter essa certeza bem depois. Eu me formei com 38 anos. Foi quando eu fiz minha faculdade de jornalismo e consegui meu diploma lá, o meu tão sonhado canudo. E o outro momento foi quando eu consegui publicar meus livros. Eu lembro até hoje, não sei se você passou, que você também fez faculdade de jornalismo comigo, né? A gente chegou a cruzar um pouquinho. Sim, algumas matérias. E aí a Diana, lembra da Diana? Sim. Ela fez a pergunta, por que você escolheu jornalismo? Eu falei, porque eu quero escrever. Aí ela falou, por que você não escolheu letras? Eu falei, porque eu quero aprender a contar história. E o jornalista, ele conta história. E aí, hoje, eu vejo que tudo fez sentido naquela época, eu ter escolhido jornalismo para contar história, e tanto escrita quanto em vídeo, quanto em bate-papos, a gente está sempre contando histórias. E, André, um dos passos importantes que você deu com relação aos livros foi criar a sua própria editora.
né? Quando a gente fala, a gente já recebeu aqui escritores também, músicos, e hoje em dia a gente vê realmente essa possibilidade da pessoa empreender, como você falou, a questão até da editora, como a gente tem vários músicos que realmente eles investem e fazem a produção do trabalho deles. E eu acho isso muito importante, até porque sai um pouco desse nicho, dessa dependência de grandes gravadoras, de grandes editoras. Eu queria saber de você como é que foi essa decisão de criar a sua editora e de poder direcionar o seu trabalho da forma como você gosta, da melhor forma como você vê o trabalho e as criações. Bom, quando eu comecei, né, a publicar os meus livros, eu publiquei de maneira independente. Eu participei de um edital onde eu ensino isso, como você pode publicar de maneira independente. Existe um site, né, eu não sei, a gente pode falar os nomes? Pode sim. Na minha época foi o AGBook. Esse AGBook, você publica o seu livro lá de maneira gratuita, você não paga nada por ele. Só que eu sou uma pessoa muito detalhista, eu gosto das coisas todas organizadas. Então, assim, quem fez a capa do meu livro, né, foi o senhor Djálvaro Vital. Ele é ilustrador e eu conheci ele, design gráfico, né? Eu conheci ele na época que eu trabalhei na prefeitura, na comunicação. Então, assim, tudo tem seu tempo, né? Eu acredito assim. E aí, quem faz a revisão dos meus livros? Mônica Cabral, né? Uma professora de português, que ela é excelente. Você também deve conhecer a Mônica Cabral, né? Ela dá aula lá na nossa universidade onde a gente se formou. E aí, depois que eu publiquei, eu fiquei sentindo que eu ficava muito presa, porque eu ficava na internet, em tudo quanto é marketplace, mas ninguém comprava, porque ninguém conhece. Só quem comprava era quem me conhecia. E eu queria participar de outras coisas. E para a gente participar de outras coisas, por exemplo, ir para as escolas, vender os livros nas escolas, a gente precisa ter preço bom. E para ter preço bom, você tem que ser a sua própria editora, você tem que encontrar a sua própria gráfica para imprimir. E aí eu falei, gente, chega, não vou mais deixar meu livro na internet, porque na internet não está adiantando, eu só vende o que eu peço para vender, então eu vou trazer os livros para mim. Não estão mais em tudo quanto é marketplace, mas em compensação eu tenho agora a facilidade de ter um preço mais em conta para poder fornecer nas escolas, porque é o meu sonho, é deixar os meus livros em todas as escolas, porque imagina você ter o Qualidades Adormecidas, que a intenção dele é despertar as qualidades em todas as escolas. Vai ajudar bastante, tanto os alunos, quanto os professores, quanto os pais, os responsáveis. E falar no Qualidades Adormecidas, conta pra gente como é que ele foi pensado, né? Como é que ele surgiu ali na cabeça da Andréia, como é que ele surgiu? Você acredita que ele surgiu muito antes de eu fazer a faculdade de jornalismo? Ele surgiu em 1998. Eu tinha, sei lá, acho que 21 anos, não me lembro agora, eu tenho que fazer de cabeça 23 anos, acho que eu tinha uns 23, 24 anos. E na época, eu acreditei que eu que tinha criado esse livro, tá? Porque eu ficava observando as pessoas e achando as pessoas muito estressadas e estava vendo já naquela época, como que estava faltando educação. Você não via uma amizade sincera, você não via generosidade, você não via gentileza, você não via utilidade, você não via ninguém praticando, ninguém dava nem bom dia, como hoje em dia está cada vez pior, né? Por conta dos estresses, por conta dos estresses, por conta do estresse, por conta das várias atividades que nós temos no nosso dia a dia, a gente vai esquecendo de passar essa qualidade de pai para filho. E aí eu escrevi, mas eu não publiquei. Olha quanto tempo que eu demorei. Só em 2016, porque eu tinha ele já imaginado na minha cabeça que eu queria ele escrito com desenho, com ilustração para colorir, porque a gente desde pequeno a gente cresce sabendo que livro a gente não pode rabiscar. E nesse eu queria que tivesse rabisco, que você pudesse interagir. Então ele tem uma página interativa, onde você pode ali colocar o que você entendeu do livro. Então é um livro que é bem didático, né? Paradidático, né? Porque ele está na escola para ajudar, para fazer essa transversalidade, trazer para o dia a dia essa possibilidade de você colocar as qualidades em dia. E aí só fui colocar ele, estrear, né, no caso, né, lançar o livro em 2016. Por que eu falei para você que eu acreditei que eu que pensei nesse livro? Mas, na verdade, não fui eu que pensei, né? Eu fui inspirada por Papai do Céu, né? Porque Deus que nos inspira a ser quem somos, né? E eu quero agora que você fale para mim do projeto Teia das Qualidades. Esse projeto Teia das Qualidades não é um projeto meu, é um projeto da escola Eliane dos Santos Tavares, onde eles me convidaram para estar com o meu livro. Eles estão usando o meu livro, acredita? É uma escola de tempo integral, a primeira escola de tempo integral lá em Iguaba. Olha que maravilha, gente. É muito honra, né? Ter o seu livro usado em uma escola para todos os alunos do 6º ao 9º ano. E eles são professores da área criativa. E eles pegaram os meus livros, pediram autorização para fazer
fazer o uso do meu livro. Estão trabalhando tem mais ou menos uns 2 meses, toda a escola com o meu livro, e vai ter a culminância no dia 24 de outubro agora, onde eu estarei presente para falar um pouco sobre essa minha trajetória e fazer uma palestra chamada Despertar das Qualidades, que é baseada nesse livro, nesse Despertar das Qualidades. André, e você acha que a maternidade te influenciou nesse processo também? Essa visão de trazer esse conhecimento para as escolas, para alunos, você acha que a maternidade, o seu filho também teve um papel nesse pensamento? Total, muito importante. Foi bom você falar nisso que eu tinha esquecido. Eu escrevi o livro lá em 98, como eu te falei, mas a vontade de colocar ele para frente, levar ele para a escola foi exatamente por conta do meu filho, para ver se a gente consegue construir um mundo melhor para os nossos filhos, né? E você tem também um livro que é um livro mais infantil, né? É esse aqui, é o Aninha, Robertinha, as Pipocas. Esse tem uma história maravilhosa. Esse livro, Fernanda, eu contei pro Miguel quando ele tinha 4 anos de idade. Sabe aquela história, você é mãe, você sabe. Conta uma historinha, a gente conta a historinha no livrinho. Ele, conta mais uma, mãe. Contei outra historinha. Aí ele, conta mais uma, mãe. Eu falei, a mamãe agora vai contar uma da cabeça da mamãe. Apaguei a luz e contei a história. Só que veio na cabeça e fui contando. Ela é uma história onde 2 amiguinhos aprenderam a empreender para solucionar um problema. Eu queria passar para ele uma ideia boa, assim, né? Ele gostou tanto da história que ele pediu para eu contar no dia seguinte. Cadê que eu lembrava? Aí ele começou a me ajudar a lembrar dos momentos. No outro dia ele pediu de novo. Eu gravei e falei, vai virar livro um dia. Virou livro quando ele tinha 7 anos de idade e ele que ilustrou. Acredita? A ilustração é dele. E você vê nele também essa veia artística? Olha, ele teve um momento bem especial para veia artística. Fez teatro, atuou, o professor André, conhece o André, né? O professor de lá do Grande Abalde. Ele atuou, ganhava papéis assim com fala, importantes, mas agora ele tá um pouquinho, né, adolescente, né? Adolescente, ele tá querendo só saber de jogar, e aí por isso eu tô pensando até em criar um aplicativo para ver se ajuda. Porque ele tá sendo minha inspiração em tudo, tá? Até nisso. Eu segmentei o livro era um livro só, ele agora tá segmentado para no caso do Qualidades Adormecidas, né? Para até 10 anos e após os 10 anos. Então, assim, ele me ajuda a pensar como atender os adolescentes, as crianças, esse público infanto-juvenil, né? Para poder despertar as qualidades neles, né? Para eles poderem... Uma professora falou para mim essa história de segmentar ele, foi justamente esse aqui, Fernanda. Eu fiz... Tá vendo que a capa é preta e branca? A ideia da capa preta e branca é para atender os adolescentes, né? Que eles se veem nesse momento meio sombrio, né? Meio sem saber o que querem. E a parte do arco-íris que está esse colorido é porque o arco-íris aqui simboliza os valores morais. Então, qual é o nosso pote de ouro? São os nossos valores morais, é o que a gente tem de mais importante. Então, assim, eles falaram para mim, André, o texto é maravilhoso, mas a capa é muito infantil. Então, por isso que esse só está até os 10 anos. Então, os adolescentes precisam tanto desse texto, mas eles não vão ser atraídos por essa capa. E aí, por isso que eu fiz em 2 segmentos e coloquei a capa preta e branca para atender também os adolescentes. Você acredita que esse livro já mães leram e compararam ao Pequeno Príncipe? Eu fiquei assim, imagina. Um grande elogio, não né? Não é? Uma comparação maravilhosa. Falaram, Andréia, esse livro é um livro para a eternidade, porque o ensinamento que ele passa é para a vida toda. E você acredita que eu leio ainda ele? A gentileza, eu não nasci com a gentileza. Eu aprendi a gentileza nesse livro, porque eu fiz essa qualidade pensando na minha mãe, que ela tem gentileza para dar e vender, né, filha? Então, aprendi com ela. Tô aprendendo. E quando a gente fala realmente de falar de qualidades e quando a gente fala de qualidades, a gente também fala de emoções, eu acho que isso é muito importante, porque a gente vive hoje numa correria de internet, celular, cada um no canto. Quando você fala de uma casa, não é só o adolescente que está no quarto, às vezes o próprio casal, cada um está de um lado no celular. Então, quando a gente fala de qualidades, de sentimentos, tem que ter sempre, né? E eu acho que a comparação com o Pequeno Príncipe é exatamente isso, porque o Pequeno Príncipe, ele vai lá no fundo do sentimento, da emoção, da relação humana e fala com essa delicadeza e faz a gente pensar. Eu acho que provavelmente a comparação é essa, né? É, foi isso que ela falou, exatamente isso. Ela falou, André, o ensinamento que o Pequeno Príncipe dá é para a vida inteira. E esse livro também é um livro que é para você carregar para a vida inteira. É por isso que eu falo que esse livro é um livro para a família inteira. E no final do livro ainda tem sugestões de brincadeiras que podem ser feitas, praticadas, tanto na sala de aula quanto em casa, entre familiares. Quando tem aquele grupo de famílias, a gente fazer brincadeiras para despertar as qualidades. Parar de olhar só para a crítica. Olha para as qualidades, vamos ver o que eles
ele tem de bom? Vamos pensar. Isso eu tenho ensinamento para mim também, tá? Porque eu sou aquela mãe, como todas, né? Que tem um momento de estresse, que tem os gritos, então eu fico me policiando o tempo inteiro. Eu falo, como assim? E o ABC das qualidades? Vamos lá, vamos despertar essas qualidades. E focar nas qualidades ao invés de focar no defeito. E com relação à sua editora, o que você pode aí adiantar para a gente com relação a livros? Já tem alguma coisa em mente? Já está preparando alguma coisa que você possa falar com a gente? A minha editora, né, eu lancei por conta disso, já tenho, eu tenho acho que três livros ainda que eu ainda não tinha publicado. E um deles é Um Sonho na Adolescência, onde eu conto um pouco da parte da minha vida, é meio biográfico, né? Gente, eu tô nervosa, olha, eu tô enrolando até a língua. E falar da gente é meio complicado, né, Fernanda? A gente fala muito bem dos outros, mas da gente, quando chega no momento de falar da gente, a gente fica tensa, fica nervosa. E a ideia dele é exatamente incentivar a busca pela realização do sonho, porque eu sou uma sonhadora eterna. Eu sonho o tempo inteiro. Eu acredito que o sonho é o que faz você ser motivado a viver, né? Porque você quer realizar e você quer viver cada vez mais feliz, lógico. E, André, quando a gente fala com relação até à questão do empreendedorismo, eu já te conheço há muitos anos e eu acho que é isso, porque você é uma pessoa que você já era empreendedora quando as pessoas não falavam de empreendedorismo. Você já era empreendedora, já tinha 10 mil projetos na sua cabeça. Hoje em dia a gente fala muito de edital cultural, dessas coisas, mas você já pensava isso e já tinha isso em mente lá atrás. É verdade, isso é verdade. E por isso que eu aproveito tanto os editais. Lógico que tem umas regras, né? Tem alguns caminhos que você tem que seguir ponto a ponto, porque senão você não consegue se enquadrar dentro daquele termo, né, que eles criam. Mas eu sempre busquei fazer e realizar todos os meus sonhos. E aí, agora, com esses editais, gente, é uma mão na roda que o governo está fazendo, está pensando na cultura e a importância da cultura. Porque eu acredito que a cultura, junto com a educação, ainda mais hoje em dia, por conta do celular, que é muito mais atrativo, porque está na palma da mão. Então, quando você coloca a cultura junto com a educação, fica muito mais fácil de continuar, de disseminar todo o conhecimento, né? Porque são os dois ali unindo, fica mais lúdico, fica mais agradável e fica muito mais fácil deles aceitarem a ir para a escola. Eu acredito até que vai diminuir até a evasão quando você coloca projetos culturais dentro da escola trabalhando cultura e educação. Sim, porque o que acontece? A escola hoje, ela acaba tendo que competir com o quê? Com a internet, com o celular. Então, se a educação não se reinventar, se ela não se tornar mais atrativa de alguma forma, a gente não vai conseguir prender essas crianças e esses jovens. Não vai, e eles vão ficar com a cabeça toda poluída, toda cansada, né, por conta do momento que eles estão ali o tempo inteiro cansando o cérebro. Eu falo isso pro meu filho, você está fazendo, sabe o quê? Apodrecendo o seu cérebro. Você precisa criar músculo pro cérebro. Músculo tem cérebro? Cérebro tem músculo? Eu falei, não, meu filho. É uma maneira de te mostrar como você pode fazer para pensar. Quando a gente pensa, quando a gente adquire conhecimento, é como se a gente estivesse criando músculo pro cérebro, fortalecendo o cérebro, para ele poder pensar melhor, para ele poder conseguir solucionar todos os desafios que tem na vida. Agora, falando em escola, eu posso até falar aqui de mais uma outra escola. Em novembro, no dia 19 de novembro, eu também estarei com uma palestra, né, a Palestra Despertar das Qualidades, com os meus livros, no Colégio Dr. Francisco de Paula Paranhos, aquele que fica ali na pista, ali em Iguaba Grande, né, que é um colégio estadual. Porque eles têm todo ano um evento cultural, que é dentro da biblioteca, e me convidaram esse ano para estar lá com a minha palestra e com a exibição do curta-metragem Viagem Histórica e Cultural por Iguaba Grande, que conta toda a história de Iguaba, né? Eu fiquei, mais uma vez, lisonjeada, muito feliz e agradecida por estar lá. E, André, vamos falar agora das produções audiovisuais. Como é que foi, né? Dentro de tantos projetos, como é que você falou assim, não, vou produzir filmes, documentários, como é que foi a sua entrada nesse mundo? Eu sempre amei audiovisual, né? Eu sou atriz e você acredita que eu comecei com a TV, depois que eu fui pro teatro? E aí tinha um professor que falava assim, a André é a única atriz que começou primeiro na TV e depois veio pro teatro. E eu amo, sou apaixonada pelo audiovisual. E aí, quando surgiram esses editais, quando eu vi lá a possibilidade de fazer um filme, eu já tinha feito um curta-metragem por minha conta, que era o ABC das Qualidades. Porque
E o ABC das Qualidades foi lançado primeiro do que o livro. Ele foi baseado no livro. Eu falei, gente, eu não estou conseguindo publicar esse livro, então eu vou fazer um curta, porque é mais fácil. Peguei a câmera na mão, peguei alunos lá do curso de teatro de Guaba e fomos e fizemos e ficou ali, tá ali. Só que, assim, eu fiz em 2010. Em 2010, no final do ano, a câmera deixou de ser analógica e começou a HD. E agora é tudo digital, né? Ainda passou mais ainda. Então, tecnicamente falando, ele está muito atrasado. Mas o conceito é o mesmo. Eu quero até refazer esse curta, né? Para ele poder revitalizar ele, né? Ele poder ficar mais... Fazer um remake, né? Como dizem nas TVs, nas novelas. Para ele poder ficar mais atualizado. E aí veio essa ideia, eu falei, o que eu vou falar? E tinha que falar num tema de Guaba. Eu falei, gente, tem um livro do Roberto Jorge, olha aí a cultura com educação de novo, né? Tem um livro do Roberto Jorge que conta a história de Guaba Grande. Aí eu fui até ele, pedi permissão, ele autorizou. E aí eu contei, eu falei, mas eu não quero um documentário, só aquele documentário que fica conversando com as pessoas. Eu quero uma coisa dinâmica, porque eu quero que o público infanto-juvenil tenha acesso e gostem do que eles estão vendo. Porque a ideia é que atenda a eles, né? E que eles tenham esse conhecimento. Já que eles não gostam de ler, então vão saber de toda a história pelo vídeo. E aí eu montei contando a historinha para o meu filho, que era uma outra, né, um adolescente, para poder também atrair. E eles se viram, gente, eu levei para as escolas, foi a coisa mais linda do mundo, porque eles se viam, eles ficavam, ali, aquele lugar, a praia, e quem está passando lá atrás é meu primo, e não sei o quê, aquele que eu acho que é do meu tio. E aí eles se identificaram tanto, eles amaram tanto, e ficou no tempo, na medida certa, ficou aquele gostinho de quero mais, né, 15 minutos ficou o gostinho de quero mais. Então eu contei toda a história de Guaba passeando pela orla. Eu ainda botei um passeio de lancha e convidei o João Gabriel, que é um historiador, né, para fazer um conto de Guaba. E aí ele fez o conto da história da Índia, né, porque, né, foram os nossos primeiros habitantes, né, da indígena lá, que se apaixonou por um outro cacique e tal. E logo depois veio esse agora, que é o Guaba Tem Arte e Artistas. Eu falei, gente, agora está na hora da gente homenagear os nossos artistas, né? São tantos. Eu falei, como é que eu vou fazer para homenagear cada um deles? Não tem como. Teria que ter sei lá, uma série. E aí o que eu fiz? Eu peguei artistas que fossem nascidos em Iguaba. Aí foi difícil de encontrar. Chamei o Elias Marinho para me ajudar, porque o Elias Marinho é um pesquisador, né? E aí a gente não conseguiu encontrar todos que nasceram em Iguaba. A gente tem um que nasceu de parteira, outro que nasceu em Cabo Frio, porque Iguaba ainda não tinha maternidade, e ainda não tem, né? Mas terá em breve, assim diz o nosso prefeito. Acredito que em 2026 já tenha maternidade. E os outros 2 vieram para cá muito cedo, uma com 2 anos de idade e outro com 14. Quer dizer, ainda antes da emancipação de Iguaba. Eu falei, então tá valendo. E convidei também a orquestra dos alunos da Universidade Federal do Rio de Janeiro para que eles tocassem o hino de Guaba no final. Também pedi permissão para a família do Nilo Silva, né, que é o autor do hino. E aí foi maravilhoso. A gente estreou agora dia 4, né, na Praça Edila Pinheiro, e os artistas que lá estavam e todo o público foi assim, muito bom, foi muito gratificante ter feito esse trabalho. Fiquei muito feliz com o resultado. E que também esse curta, que na verdade não ficou um curta, ficou um média, porque ele ficou em 23 minutos. Ele vai estrear no dia 30, na FLISPA, Feira Literária de São Pedro da Aldeia, no dia 30, às 16 horas, na Casa da Cultura, lá de São Pedro da Aldeia, que eu esqueci o nome dela agora. André, e realmente essa questão de você falar dos talentos locais, isso é fundamental e é algo que não pode parar de ser feito. Até com relação ao nosso podcast, né? O podcast da Rádio Costa do Sol, ele foi criado exatamente para isso. Ele foi criado com esse objetivo de trazer palco e trazer um momento de fala para as pessoas que fazem cultura na região dos lagos, porque a gente tem muito talento, a gente tem muita gente nascida aqui, gente que veio para cá em algum momento, mas a gente tem muita gente boa, muita gente boa, e eu acho que realmente qualquer projeto que você traga visibilidade para eles, que você conte a história deles, você tanto fortalece eles, quanto você incentiva também para que outras pessoas que estão começando ou que têm vontade de trabalhar com cultura também tenham essa coragem, quando elas olham ali, peraí, não, isso está difícil, mas dá para fazer. Não, dá para fazer. Dá para trabalhar com cultura, com audiovisual, com livros.
E isso eu acho que inspira muito, né? Inspira. Inclusive, teve uma menina lá no público nesse dia que ela veio para Iguaba tem 1 mês como moradora. E o depoimento dela foi exatamente sobre isso. Ela ficou muito feliz em saber que hoje mora em uma cidade onde os artistas são homenageados. E ela viu a possibilidade que nós temos em Iguaba, artistas que moram ali, mas que hoje ainda estão vivos, né? Uns que já não estão mais aqui com a gente e que levaram o nome de Iguaba para diversos lugares. Eu faço esse tributo também no filme, né? Que é o Lilico, Zé Trindade, Caio Mourão, o nosso português escritor, né, que mais iguabense que existe, que é o José Castro. Existe também os vivos, né, que é o Paulinho Batera, que é o Décio Rocha. Paulinho Batera toca para o José Augusto. Ele nem pôde estar lá porque ele estava tocando com José Augusto. O Décio Rocha é arranjador musical do Zé Cabaleiro e vários outros, né? Jorge Luperce, vários outros que estão vivos e que continuam aí divulgando o nome de Iguaba para o mundo inteiro. Então, assim, é muito importante. E ela ficou super feliz em ver todos eles e falou, vem para o lugar certo. E ela é musicista, né? Então, ela amou participar dessa estreia. E, André, nesse grande processo que você teve de pesquisa, o que mais te surpreendeu com relação à história de Iguaba? Quando você pesquisou e você foi contar a história de Iguaba, o que te surpreendeu ali, que mesmo morando há muitos anos na cidade, por exemplo, você não sabia, não tinha ideia do tamanho? Olha, o que me surpreendeu muito é tema de até um próximo documentário que não foi contado ainda, porque eu já tinha lido o livro do Roberto Jorge, então eu já estava me familiarizando com tudo, porque quando eu vim para Iguaba, tudo me surpreendia. Então eu já estou em Iguaba, eu vim em 2005, 20 anos. 20 anos faz agora em dezembro que eu moro em Iguaba. Então, assim, tudo era surpreendente para mim, tudo. Hoje em dia, eu já estou mais acostumada, mais familiarizada com Iguaba. Então, no livro do Roberto Jorge, eu acho que a passagem da Princesa Isabel, que eu comento no curta, a de Dom Pedro, que eu também comento no curta. Pô, a gente saber que eles passaram por aqui, poxa, é muito emocionante, né? Iguaba faz parte da história. Outra coisa que eu fiquei muito emocionada, curiosa, eu contei nesse agora de Iguaba tem arte e artistas, é que a tocha olímpica, ela já tinha passado em Iguaba em 1972. Sabia? Antes dessa passagem. Antes dessa de 2016, né? Isso. Ela tinha passado em 1972. E eu entrevistei a mãe do Roger Sampaio, que foi ela quem carregou a tocha olímpica em 1972. Eu entrevistei ela em 2016, quando teve a segunda vez da passagem da tocha olímpica em Iguaba Grande. Então, assim, são curiosidades que a gente vai conversando e vai sabendo, né? E eu vou ficando muito empolgada. Agora tem uma outra que é sobre a ligação de Iguaba com a África. Esse é um tema de um novo documentário que depois você vai ficar sabendo. André, eu queria que você falasse agora com relação aos editais que você participa. Acredito que hoje você tenha muita experiência nessa área. Qual a principal dificuldade com relação a trabalhar com audiovisual ainda? O que você acha que ainda precisa evoluir para que as pessoas consigam trabalhar mais com audiovisual em projetos? A experiência a gente está sempre engatinhando, né? Porque é muito complexa, né? Tem muitos pontos para a gente aprender ainda. Mas eu acho que um dos pontos por exemplo, eu sou MEI, né? Então, eu tenho feito audiovisual em Iguaba porque eles não exigem você ser um ME, que é ser uma produtora. Porque produtora hoje não pode ser MEI, tem que ser ME. Então, assim, eu sou registrada na Ancine, todos os meus filmes são registrados na Ancine, mas eu não posso concorrer aos projetos do Estado, do governo federal, porque eu preciso ser uma produtora. Então, assim, esse é um grande desafio do audiovisual. O outro é equipe técnica. Por exemplo, eu participo lá em Iguaba Grande, né, que no edital não tem nada que seja relacionado a você contratar pessoas de fora. É porque eu gosto muito de privilegiar Iguaba, porque eu sou moradora de Iguaba e eu quero privilegiar o nosso município. Mas eu também tenho conhecimento com outras pessoas e eu quero qualidade no meu trabalho. E às vezes a gente encontra qualidade, mas não tem o preço que a gente precisa por conta do edital, né? Tem um valor teto, limite para a gente poder gastar. E
às vezes você encontra pessoas que fazem, une o custo-benefício. Por exemplo, eu tenho o meu parceiro, que eu sempre faço meus curta-metragens, que é da Serpa Filmes, o Marcos Serpa, que estudou comigo. Então, assim, a gente já trabalhou muito junto na Araru TV. Então, a gente tem muito conhecimento. Um já conhece com o outro. Às vezes eu falo até a palavra errada, mas ele já entendeu o que eu estou pedindo. Porque assim, eu tenho a ideia, né? Minha cabeça é borbulhante, não para de pensar, mas eu não sei mexer ali. Então eu falo pra ele aqui, ali, ele já vai, eu já vou, ele já entende. André, é isso que você quer? André, peraí, não tô entendendo. Eu falo, ele já entende rápido. E eu sou muito chata. Assim, eu fico do lado dele, colada nele pra fazer a edição, porque já tá, quando eu penso no projeto, já tá tudo na minha cabeça. Tudo que eu quero. Então, André, você vai mandando no roteiro? Não, porque você não vai chegar lá no que eu quero. Você vai colocar alguma coisa que eu não quero. Eu vou ficar do teu lado. E ele já me conhece, então ele já nem liga, porque normalmente os editores não gostam de ser acompanhado pelo contratante, né? Porque eles acham que vai atrapalhar. Atrapalha um pouquinho, mas eu acho que eu ajudo mais do que eu atrapalho, porque eu já tenho o que eu tenho na minha cabeça, eu já tenho o que eu quero. E eu tenho uma noção do que é. Então, eu já falo, coloca esse efeito, usa aquele efeito. Ó, aqui entra um efeito. Não põe esse fade. Não usa aquilo, ó, esse BG tá alto. Então, assim, eu já sei o que eu desejo colocar em cada cena, entendeu? Corta ali, corta aqui, acrescenta aquela outra. Ah, aquela outra lá do início, pega ela, traz aqui pro final, sabe? Porque eu já sei, tá tudo no meu projeto, na minha cabeça. Agora, eu acho que o difícil é começar. Você começar, para dica para quem tá em casa querendo fazer, né? Você começando a colocar no papel, fazer o roteiro, coloca no papel. Você pode fazer no celular. O meu primeiro foi praticamente no celular. E eu fiz. A gente vai lá e faz. Quando você vê o resultado, você vai amar. Aí depois você vai, lógico, você vai querer, não, eu quero um pouquinho melhor. Aí você vai começando a melhorar, vai começando a contratar alguém pedindo ajuda, fazendo cursos. É muito importante você fazer curso. Eu fiz um curso agora de parecerista. André, você quer atuar como parecerista? Não, eu quero saber o que eles pensam para poder passar nos editais grandes. Eu quero passar nos editais estaduais e federais. Porque eu cheguei a 96 de nota no estado e não entrei. Então, quer dizer, a briga é acirrada. Você tem que, sabe, são nos mínimos detalhes. Então, agora eu tenho um curso de parecerista, já imagino mais ou menos como eles pensam, para eu poder passar no próximo. Eu quero passar no estado. Eu quero saber, tudo bem que Iguaba está crescente, mas eu quero que o estado, que o governo federal saiba que Iguaba existe, que tem muita cultura e muito artista. Como eu falei no filme Iguaba tem arte e artistas, Iguaba é um celeiro de artistas. André, e você acha que essa sua visão até com relação à edição, corte, tem a ver com a Andréia artista? Tem a ver com essa visão lá de trás já, com relação à TV, por exemplo? Total, porque como eu sou atriz, né, eu fiz muita... Antes de eu ser atriz, eu era figurante, mas eu sempre gostei do audiovisual. Então eu ficava o quê? Foi a figuração que a gente quer sempre melhorar, né? Eu falei, não, vou fazer um curso agora para poder ser atriz. E aí fiz curso com a Jax Camacho, né? A diretora aí famoso, fiz com a Rosane Goffman, na época na Estácio. Eu participei de um concurso Garota Corpo Dourado no Faustão. Então, assim, e eu ficava ali observando tudo. Vocês viram que eu cheguei aqui e fui logo perguntar das câmeras de vocês, né? Eu observava como eles faziam, o que ponto, que luz. Então, eu sentia, eu tenho que sentir a luz. Se eu não sentir a luz, não tá bom em mim. Assim, a técnica eu não sei, mas eu sei na prática, né? Eu não sei a teoria, mas eu sei a prática. E aí eu fui passando isso, fui colocando isso. Falei, vou experimentar, vou fazendo. E vai indo, a gente vai errando e aprendendo, porque o erro é para te ensinar. Então, você errou, corrige, e você vai aprender e na próxima você vai fazer melhor e cada dia melhor, porque essa é a ideia, né? Você ser melhor a cada dia. E, André, desse período onde você estava mais dedicada à carreira de atriz, você não deixou de ser atriz, nunca se deixa de ser. Não deixa. Mas nesse período que você estava mais dedicada, fala pra gente uma lembrança boa, um papel, uma lembrança, uma participação, algum momento que você guarda com carinho desse período. Olha, quando eu fazia Linha Direta. Tem outro, tá? Também que eu vou falar. Quando eu fazia a Linha Direta, a gente contava a história de vidas reais, né? De fatos reais. Na verdade, na maioria das vezes, todos os fatos reais ali eram fatos que não eram bons, né? Eram fatos de investigação, de morte criminalista, né? E eu amava fazer porque, além de eu estar contando aquela história para ajudar a solucionar aquele caso, eu também me sentia a estrela, porque a gente tinha um camarim. A gente tinha camareira, a gente tinha tudo pra gente, sabe? A gente era realmente a estrela. E todas as vezes que eu fiz Linha Direta, eu era a personagem principal. Então, foi maravilhoso, eu fiz uns 5 Linha Direta, eu guardo com muito carinho. E outra foi quando eu fiz o Clone. Eu fiz o Clone, uma participação pequena num salão de cabeleireiros, quando a Latifa foi junto com o marido fazer a Letícia Sabatella, que interpretava ela, e o Antônio Calone, que era o marido dela.
eles foram no salão para poder mexer no cabelo. E eu atendi os dois. Quem dirigiu a cena foi o Márcio Bandarra, que já nem tá mais com a gente. E aí ele fez uma câmera só, uma câmera direto para a Latifa e pro Antônio Calone, e eu dava a deixa para eles. E depois uma só para mim, e eles me davam a deixa. Uma simples participação. Para mim, aquele foi um aprendizado. E assim, eu fiquei assim, não acreditando naquilo, e foi a melhor participação que eu tive, foi a do Clone. Como atriz, assim, né? Foi a melhor cena para mim. E guardou muito isso na minha memória. E além de ter feito para Glória Pérez, né? Que era o meu sonho fazer uma novela com Glória Pérez. Aliás, Glória Pérez está aí o pedido, ó, vamos fazer, me chama aí. Tem que aproveitar. E, Andréia, você pensa ainda em algum momento, talvez teatro, ou talvez até mesmo atuando em algum projeto seu com personagens que não seja no formato documentário? Você acha que a gente ainda vai ver mais da Andréia atriz? Tenho 2 projetos. Esse eu posso falar o nome porque eles já estão registrados, mas eles ainda não foram pro ar, né? É possível ser feliz sozinha. Eu vou estar como atriz, e é ficção, né? E o próprio Um Sonho na Adolescência. Eu tenho vontade de transformar ele também e o próprio Qualidades Adormecidas, que eu vou refazer. E aí, nesse eu fiz uma adaptação onde eu vou fazer uma pequena participação como atriz, mas é possível ser feliz sozinha, eu vou ser tipo a principal, a protagonista, que é essa briga, né? Porque eu também gosto de dirigir. E aí eu fico atuando e dirigindo, esse é bem desafiador. Por isso que também eu contrato o Marcos para fazer, porque o Marcos já me conhece e eu já passo tudo para ele o que eu quero, e aí ele já sabe o que vai fazer e eu confio nele enquanto eu estou aqui como atriz. Mas depois eu vou lá dar uma olhadinha, aí às vezes eu falo do ângulo, não, eu queria esse ângulo, eu queria aquele, né, algumas mudanças para a gente fazer algumas adaptações. E isso é muito legal, André, porque a gente vê até quando a gente fala de Hollywood. Hoje em Hollywood você vê grandes atrizes que estão na direção também, estão na produção. Eu acho que hoje em dia não tem limite, né? Não tem limite. Você vê grandes atrizes que são diretoras, que produzem, que estão à frente de projetos, e isso é muito legal. É maravilhoso. Eu me realizo. No audiovisual, quando eu faço esses documentários, eu me realizo, porque eu sou a roteirista, sou a produtora executiva, sou a diretora, e eu tô de frente ali, mas não como atriz. Se bem que o Viagem Histórica e Cultural foi mais ou menos uma interpretação, né? Mas só que eu era mãe pro meu filho, então eu não precisei criar uma personagem, era eu mesma, né? Porque eu contava para ele, eu tava ali na ficção contando para ele aquela historinha para ele poder entender, e todo o público também, de uma maneira mais dinâmica e mais descontraída. Mas atuando mesmo como atriz, é importante ter um diretor, porque às vezes você perde um pouco, né, passa do limite, ou tá muito baixo, e aí ele tá ali, não, André, olha, não foi bom aqui, então vai ficar muito mais cansativo, por isso que eu ainda não fiz, porque ele vai demorar muito. Ou eu encontro um diretor, ou eu mesma vou dirigir. Mas para eu mesma dirigir, eu vou ter que ver cena por cena. Porque eu vou ter que ver, não ficou bom, vamos fazer de novo. Não, a luz não, o choro não foi bom. Né? Todas aquelas situações. Andréia, eu já conheci um pouco da sua história, né? Nós estudamos juntas, fizemos algumas matérias na faculdade, nos formamos mais ou menos ali na mesma época. Já conheci um pouco da sua história, dessas suas várias vertentes e talentos, mas com certeza agora aprendi muito mais, conheci muito mais. Quero te parabenizar por toda a sua trajetória e falar para você que você é exemplo. Ai, muito obrigada. Muito obrigada, porque Fernanda, você fez lá, estava fazendo audiovisual. Hoje em dia, muita gente faz audiovisual, mas você já estava fazendo audiovisual lá atrás, entendeu? Você já estava empreendendo, pensando em projeto. Prêmios também, prêmios dentro do jornalismo, que hoje em dia se fala muito mais, mas lá atrás, quando, né, você já estava participando de prêmios e prêmios de jornalismo, isso é muito legal. E eu lembro de uma vez que eu estava participando de um prêmio, que eu ia gravar eu mesma na selfie, ia botar o telefone lá, e você estava passando na hora, eu falei, Fernanda, por favor, André, tô na minha hora de almoço, Fernanda, é muito rápido, só segura aqui, eu vou fazer de uma vez só, para pegar minha passagem, você lembra disso? Lembro. E a gente ganhou. Foi, tá vendo? A gente ganhou, deu sorte. É verdade, a gente ganhou aquele ano, eu fiquei muito feliz mesmo. Fernanda, é muito prazeroso trabalhar com o que eu faço, porque eu gosto muito, e a minha ideia é sempre essa, é compartilhar esse despertar das qualidades em busca da valorização do ser. Essa é a minha frase. A gente precisa despertar as qualidades em busca da valorização do ser, porque ser quem somos é tudo que nós temos, é o nosso maior prêmio, é o nosso maior valor. Então a gente não pode permitir deixar de ser quem somos. E para
para isso, a gente precisa respeitar a nossa história, né? Respeitar toda essa trajetória, todo esse momento, fazendo o que você gosta de fazer. Mas antes de fazer o que você gosta de fazer, você tem que fazer coisas, às vezes, que você não gosta, para chegar lá, chegar onde você quer. E a gente vai... E mesmo você fazendo o que você gosta, tem momentos que você também não gosta e vai ter que fazer. Por exemplo, a parte do edital é super burocrático. É cansativo, mas é preciso. Se eu não fizer, eu não vou conseguir ter o curta para apresentar, ter o documentário para exibir, né? Então, Fernanda, eu queria aproveitar para fazer um convite. Ontem, no dia 9, abriram, né, as portas da FLISPA. Tá na quinta-feira literária de São Pedro da Aldeia. É que eu tenho que gravar, né? É que o Renato Fulgoni, que ele que fez essa feira, ele me convidou para estar lá com a minha editora. A segunda, né? Porque com a minha editora eu estive em Maricá, na feira de Maricá. E tá assim, foi maravilhoso também. Eu estive junto com a BDL. E dessa vez eu vou estar junto com o Renato Fulgoni, com os meus livros, Qualidades Adormecidas, ABC das Qualidades, Aninha, Robertinha, as Pipocas. Então, quem quiser, os livros estarão lá até o dia 31 de outubro. A feira vai estar na Casa da Cultura, lá de São Pedro da Aldeia. E no dia 30 eu estarei lá fazendo uma sessão de autógrafos para os meus livros e também a exibição do curta. Então, a partir das 14 horas, eu estarei lá na Casa da Cultura, no dia 30, mas os livros estarão lá, tá? Podem ir lá que os livros vão estar lá, podem adquirir seus exemplares. Eu estarei no dia 30, às 14 horas, fazendo a sessão de autógrafos e às 16 horas com a exibição do documentário Iguaba tem Arte e Artistas. E, André, pra gente finalizar, quero que você fale da blusa, dessa camisa que você tá e deixe o seu arroba. Ótimo. Essa camiseta aqui é, gente, o meu mais novo empreendimento. Essas são frases, olha, essa aqui é a frase, eu coloquei essa frase porque é manter a paz interior, ajuda aí, Fernanda, nos ajuda a manter a paz exterior. A paz, na verdade, ela não está representando a letra P no meu livro, ela está representando a letra Z. É uma qualidade que finaliza com a letra Z. Aí falaram, André, por que você não colocou zelo? Eu falei, porque eu coloquei a paz, que a paz é uma qualidade que o mundo inteiro quer. Então eu falei assim, não posso deixar de colocar a paz nesse livro. E eu coloquei na letra P a pureza, que são as duas coisas que ajudam a manter a paz, né? Então, assim, todas as minhas frases, que são as epígrafes do meu livro, né, vão ter camisetas. Então, em breve, a gente vai estar digital, né, porque ela física fica mais complicado, então vai estar digital na minha lojinha. Me segue, me acompanha, meu arroba é Andrea, sem I, Moraes, com I, comunica, lá no Instagram. E no YouTube, Andrea Moraes. Então, Andrea Moraes comunica no Instagram. Acompanhe os stories, porque eu vou dizer para vocês quando é que a lojinha vai estar aberta. André, muito obrigada pela sua participação. Eu que te agradeço, muito obrigada por estar aqui no Podcast. Olha que beleza, gente. Olha, gente, tá vendo? Em tudo quais são os lugares que nós estamos? Em tudo quanto é lugar do estado do Rio de Janeiro. Olha isso aí. Beijo pra família que tá no Rio. Beijo pra todos. Obrigada, Fê. E fiquem ligados que toda semana tem episódio novo do Podcast. Até o próximo.